Olá pessoal, hoje eu pretendo começar a desenvolver com vocês um jogo plataforma. Esse jogo será um jogo que terá no máximo umas 2 ou 3 fases e tem como objetivo aprender um pouco dos recursos do Construct. Também, pessoal, eu vou utilizar esse mesmo jogo plataforma, mesmo conteúdo, para desenvolver um jogo na Unity. Então, o que nós vamos precisar para desenvolver o nosso jogo? Acessem o site Kennedy. Dentro do site Kennedy, pessoal, ele disponibiliza alguns assets que podem ser utilizados gratuitamente. No caso, nós vamos utilizar dois conjuntos de assets, talvez. O Platformer Pack Redux, então façam o download dele, e o Alien UF Pack. Nós vamos utilizar esses dois conjuntos de sprites. No meu caso aqui, pessoal, eu já fiz o download. Na área de trabalho, eu criei uma pasta, jogo plataforma, coloquei uma pasta chamada Sprite e coloquei os arquivos aqui dentro. Ok? Outra coisa que eu também já fiz, pessoal, que vocês podem fazer aí, no pacote Platform Pack, em PNG, nós temos todas as imagens que nós vamos utilizar no nosso jogo. Em background, pessoal, eu criei uma nova imagem a partir da imagem Colored Land. O que eu fiz? Essa imagem Colored Land, ela tem um tamanho de 1024 por 1024. Eu criei uma nova imagem com o tamanho de 1024, então quer dizer, largura 1024 e altura 2048, que nós vamos utilizar no nosso jogo. E nesta imagem, pessoal, a única coisa que eu fiz foi fazer com que o céu ficasse azul por inteiro. Então eu recortei e copiei. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha lá. A imagem viria até aqui e eu apenas completei com azul. Então vocês podem usar Dreamweaver ou qualquer outro programa. Dreamweaver não, né? Fireworks ou qualquer outro programa para editar a imagem. Fica a critério de vocês. Então, vamos no nosso Construct, pessoal. Criar um novo projeto. Vou salvar esse projeto na minha pasta Jogo Plataforma, Construct 2, com o nome de Jogo Plataforma Kennedy, em homenagem às sprites que nós estamos utilizando, pessoal. Então, deixa eu fechar aqui essa janela. Então, jogo Plataforma Kennedy. Pronto. Maravilha. Agora reparem aqui, pessoal. Eu quero que o meu jogo ele tenha um tamanho inicial de 4.000 pixels de largura e 2.000 de altura. Então, vamos ver aqui, ó. Ao selecionar o meu layout, eu consigo visualizar o tamanho do layout. Então, se eu modificar aqui, vamos ver o que acontece, ó. Vou modificar, em vez de ser 960, vamos por 200. Olha lá o que aconteceu. A nossa tela, onde nós vamos inserir o nosso jogo, os elementos do nosso jogo, diminuiu. Então, eu vou deixar com o tamanho que eu desejo. Então, aqui no caso, o inicial será 4.000. Vou por até mais, pessoal. Vou por 5.000 por 2048. Então, pronto. Vou diminuir aqui o zoom, segurando Ctrl e mexendo no scroll do mouse, para nós vermos toda a tela de desenho. Outra coisa que nós vamos fazer, pessoal, vou selecionar o meu layout e vou modificar o nome dele para Cena 1. Vou modificar também o nome da folha de eventos para Cena 1. E agora, vamos colocar o plano de fundo do nosso jogo, da nossa primeira cena. Então, cliquem 2 vezes. Selecionem o Tiled Background. Vamos lá.
encontrá-lo aqui, utility background, e eu vou chamar esta minha imagem, esse meu novo objeto, de background, de fundo. Background. Vou inserir ele e vou selecionar a imagem que eu editei lá em PNG, background, Colored Land 2. Pronto. Vou posicionar ele na coordenada 00, para começar aqui no canto, e vou falar que o tamanho dele é de 5.000 por 2048, para que ele pegue todo o nosso layout, toda a nossa cena. Então pronto, pessoal, nós já conseguimos definir o fundo do nosso novo jogo. Vamos também aproveitar, vamos na Layer, vamos modificar o nome dessa Layer para Background. Vamos bloquear o acesso à Layer, vamos criar uma nova Layer. Vamos chamar essa Layer de Main, que é onde vai acontecer o nosso jogo. Então pronto, fizemos a configuração básica. Vamos salvar o nosso jogo. E agora, vamos começar a inserir os objetos que estarão presentes nesta cena. E algumas outras também. Então, primeiro de tudo, vamos criar o chão. No caso do chão, pessoal, clique em 2 vezes, Sprite, clique em algum lugar da nossa cena. E no caso aqui, pessoal, eu vou adicionar os seguintes frames. Import frames from files. Em PNG, nós temos ali ground, que é o chão, e vou escolher esse grass e vou selecionar todos. Então nós vamos criar um sprite que vai representar o nosso chão. Outra coisa que nós vamos fazer, na animação, vamos colocar velocidade 0. Para quê? Para que ela não fique alterando de frame para frame. Então essa sprite, que possui vários frames, ela irá representar o nosso chão. Vamos modificar o nome dela, vou usar o nome da pasta, Grass. Olha lá, vamos ver se é esse nome. PNG Ground Grass. Perfeito. Agora que nós inserimos, pessoal, o nosso chão, vamos montar o nosso chão, então, na nossa cena. Depois nós vamos modificar um pouco ainda o cenário, pessoal, mas é apenas para nós podermos inserir o nosso player, o nosso jogador. Então aqui, o botão direito, clone object, ou copia, melhor pessoal, copie e cole o mesmo objeto, nós não vamos clonar. E aqui reparem, ó, no caso do primeiro, cliquem 2 vezes para nós visualizarmos qual animação nós vamos utilizar. Então no caso aqui, eu vou utilizar o 1. Então eu abri para verificar qual o número de frame representa esse quadrado de imagem, que é a parte de terra. E também nós vamos utilizar, deixa eu ver aqui, o 16. Ou também podemos utilizar o 11, que é para representar o nosso chão. Então vamos ver aqui com 1 e com 11, ver como é que fica. Então aqui este vai ser o 1, então selecionem o nosso grass e em animation, inicial frame, coloquem 1. Então olha lá, ele já desenhou o nosso quadrado. Outra coisa que nós vamos fazer, pessoal, aqui em views, vamos mandar exibir a nossa grid, show grid, para ficar mais fácil de manipular os elementos. Então olha ali, eu vou pegar o meu chão,
Vamos ver se ele está na layer correta, né? Layer main, correto. E vou montar o meu chão. Então, olha lá. Coloquei o primeiro elemento. E aqui no nosso caso, eu vou definir esse grass como frame 11. Ou melhor, eu vou definir, deixa eu aumentar aqui que eu não estou enxergando ele. Vamos ver como ele é. Olha lá. Vamos editar então ele, pessoal, um pouquinho. Por quê? Na realidade, olha lá. Vamos pegar o 11. Ele ficou com um espaço a mais aqui em branco. Então cliquem aqui, ó, para ele redimensionar o nosso frame. Vamos fazer a mesma coisa com os outros posteriormente, ó. Então olha lá, o 12 também, redimensionem para sumir aquele espaço em branco. O 10 também, olha lá. O 9, deixa eu ver se tem mais algum. O 12, o 11, o 10, o 9. Então pronto, acho que era só isso. E vou posicionar esse indivíduo em cima do nosso chão. Olha lá. Maravilha. Então pronto. Criamos a primeira parte do nosso chão. Eu vou copiar e colar essa imagem novamente. E vou fazer isso várias vezes até montar a nossa plataforma, onde o nosso personagem principal vai ficar, pessoal. Então aqui, ó, vamos apenas arrumar essa questão do espaço. Então aqui eu vou fazer a minha grid, pessoal, ficar com uma largura de 130. Vamos ver o que acontece. 130. Olha lá, ela aumentou aqui o comprimento. Por que isso? Para que o nosso sprite se adeque, ficar mais fácil de movimentar. Então olha lá. Snap to Grid também, para quê? Para ele posicionar melhor no grid, pessoal. Então olha lá. Só que detalhe, quando eu coloquei Snap to Grid, reparem que ele, quando eu movimento o meu sprite, ele não fica na coordenada inicial. Por quê? Por causa que o centro da minha imagem, pessoal, o ponto de origem dela, está no meio do meu sprite. Se eu quiser modificar isso, eu posso fazer a seguinte coisa. Posso vir aqui, dar um Ctrl Z, ponto de origem, Quick Assign, Top Left. Então, o ponto de origem vai passar a ser esta coordenada, pessoal. E, com o botão direito também, aplicar para todas as animações. Reparem que todos os outros frames, o ponto de origem ficou aqui em cima. Agora, na hora de mexer no nosso frame, que representa o nosso chão, ele vai encaixar perfeitamente no grid, pessoal. Olha ali. Funcionando esse nosso teste de configuração. Caso vocês desejem fazer isso, pessoal, não é obrigatório. Vamos modificar o tamanho do grid. Vou pôr 64 por 64. Pronto. E agora vamos organizar a nossa imagem. Então, olha ali, a primeira, a segunda. Copiem. Colhem.
Repitam esse processo, pessoal, até o meio do cenário. Então, olha lá, pessoal, eu dei um pause e já completei esse detalhe. No caso, eu utilizei o Snap to Grid para facilitar o posicionamento dos nossos objetos em tela. Então, nesse primeiro momento, nós montamos um chão, colocamos uma imagem de fundo e na nossa próxima aula nós vamos continuar com o desenvolvimento do nosso jogo, onde nós vamos continuar colocando os elementos do cenário, mas o objetivo principal na próxima aula é começar a criar o nosso personagem principal, o nosso player. Então, a nossa aula já se estendeu demais, pessoal. Até a próxima aula. E obrigado.